Você já ouviu alguma vez falar de Tamar, a filha do rei Davi? Sua história é uma das mais trágicas e impactantes da Bíblia. Imagine crescer em um palácio, cercada por riquezas, mas ser consumida por uma dor que ninguém parece notar. Tamar não é apenas uma vítima, ela é uma mulher forte em busca de dignidade em meio a uma tragédia repleta de dor, amor e resiliência. Em um mundo onde os laços familiares estão desafiados, a vida de Tamar se torna um reflexo poderoso das consequências do silêncio e da injustiça. Sua história nos confronta e nos ensina sobre a força diante da adversidade. Olá, amados do Senhor, sejam muito bem-vindos ao Deleite na Palavra de Deus. Eu me chamo Vivi Oliveira. No vídeo de hoje vamos explorar a trágica e poderosa história de Tamar, a filha de Davi, as lições que podemos aprender e como sua narrativa continua a ressoar em nossos dias, que nos ensina sobre dor, injustiça e busca pela redenção. Prepare-se para uma reflexão profunda que pode mudar a forma como você vê as histórias da Bíblia. Vamos juntos descobrir a verdadeira essência da coragem de Tamar. Mas antes, já deixa teu like para este vídeo, chegue mais pessoas, inscreva-se no canal, ative as notificações para continuar recebendo novos conteúdos e vem fazer parte da família Deleite e juntos sermos fortalecidos pela palavra de Deus. Vamos entender agora essa história fascinante e fica até o final, pois vou te revelar as lições surpreendentes que podemos extrair desse relato trágico. Tamar era filha de Davi e Maaca, irmã de Absalão e Aminon. A história começa em um momento de grande tumulto na casa real de Israel. A rivalidade entre os filhos de Davi cria um cenário propício para o que estava por vir. A história de Tamar, filha do rei Davi, é relatada na Bíblia no livro de 2 Samuel 13. Ela é uma história trágica que aborda temas de violência sexual, injustiça e consequências do pecado dentro da família real de Israel. Aminon, meio-irmão de Tamar, desenvolveu uma paixão obsessiva por ela. Em 2 Samuel 13, do 1 ao 2, nos mostra a forma como Aminon se encontra dominado pelo desejo por Tamar. Ele fingiu estar doente e pediu que Tamar o visitasse para preparar comida para ele. Seguindo o plano do conselheiro de Aminon, Jonadab, ele conseguiu que o rei Davi mandasse Tamar até sua casa. Quando ela chegou, ele a levou para o seu quarto sob o pretexto de que ela lhe serviria comida pessoalmente. Tamar, de forma inocente e obediente, não suspeitou de nada. Assim que estavam a sós, Aminon revelou suas reais intenções e tentou forçar Tamar a dormir com ele. Em 2 Samuel 13, do 11 ao 14, veja o que diz claramente a palavra sobre a atitude inusitada de Aminon. Quando ele a agarrou e a forçou, ela implorou: "Não faça isso, meu irmão, não me desonre." Mas suas súplicas foram em vão. Tamar resistiu, argumentando que o ato seria um pecado diante de Deus e traria vergonha tanto para ela quanto para ele. No entanto, Aminon ignorou os apelos de Tamar e a violentou. Depois de cometer este ato, o amor que Aminon sentia por Tamar se transformou em um ódio profundo e ele o expulsou de sua casa. Humilhada, desonrada, Tamar implorou para que ele não fizesse isso, pois a expulsão seria ainda mais vergonhosa do que o próprio estupro, mas ele a expulsou de qualquer maneira. Tamar saiu correndo e rasgando suas roupas de luto e colocando cinzas sobre a sua cabeça, em um claro sinal de sofrimento e muita vergonha. Seu irmão Absalão descobriu o que havia acontecido e a levou para morar com ele, protegendo-a. Absalão, porém, disse a Tamar para não contar o incidente a mais ninguém. Naquele momento, muito possível,
que estivesse já planejando uma vingança. O rei Davi ficou profundamente indignado ao saber do que Aminon havia feito, mas infelizmente não tomou nenhuma ação contra seu filho. A Bíblia ela não explica claramente o porquê, mas a falta de punição causou grande ressentimento em Absalão. A dor de Tamar não passou desapercebida por Absalão. Ele ficou furioso com o que aconteceu e decidiu vingar a irmã. 2 anos depois, Absalão organizou um banquete para seus irmãos e, durante a festa, ordenou que seus servos matassem Aminon. O plano foi executado com muito sucesso e Aminon foi morto. Após a morte de Aminon, Absalão fugiu, temendo as represálias. A partir desse momento, a família de Davi começou a enfrentar uma série de tragédias e conflitos internos com Absalão, eventualmente se revoltando contra seu próprio pai em uma tentativa de tomar o trono. Bem, a história de Tamar, amados, destaca a vulnerabilidade das mulheres e a falta de justiça em uma sociedade patriarcal. Ela também revela as consequências do pecado dentro de uma família, onde o abuso de poder, a falta de ação em face da injustiça levaram à destruição e ao sofrimento. Tamar, que era inocente, sofreu duplamente, primeiro pela violência de seu irmão e depois pela negligência de seu pai em não punir o agressor. Fica aqui algumas lições importantes para as nossas vidas. Primeira lição: o preço do abuso e da violência. A história de Tamar mostra o impacto devastador do abuso sexual. Aminon, ao ceder aos seus desejos, não só destruiu a vida de Tamar, mas também afetou profundamente a família real. O abuso de poder e a violência sexual deixam marcas, cicatrizes profundas. Segunda lição: a injustiça da inação. Davi ficou indignado com o crime cometido por Aminon, mas infelizmente não tomou medida alguma para corrigir o erro ou punir seu filho. A falta de justiça trouxe consequências devastadoras, incluindo a vingança de Absalão e a morte de Aminon. Terceira lição: o valor da empatia e do cuidado. Absalão, embora também tenha vários defeitos, mostrou empatia por Tamar. Acolheu a sua irmã após o incidente. A forma como ele protegeu e cuidou de sua irmã revela a importância de apoiar aqueles que foram vítimas de abuso. Quarta lição: as consequências do pecado familiar. A história de Tamar é um exemplo das consequências do pecado dentro de uma família. A impunidade do crime de Aminon, a falta de ação de Davi e a vingança de Absalão criaram uma espiral de destruição. O pecado dentro da família, quando não é confrontado, pode gerar rupturas, violências e tragédias. E a quinta lição: a vulnerabilidade das mulheres na sociedade. Tamar era uma mulher jovem, inocente, que foi vítima da sociedade patriarcal em que vivia. Sua voz foi silenciada e ela não teve poder para se defender ou buscar justiça. A história destaca a necessidade de lutar pela proteção e dignidade das mulheres, reconhecendo que elas, muitas vezes, são vulneráveis, ou estão, pelo menos, vulneráveis a abusos e precisam de apoio e justiça para as suas situações. Portanto, amados, a história de Tamar, filha de Davi, nos traz profundas reflexões sobre as consequências da injustiça, do abuso e da falta de ação. Vemos como o pecado e o silêncio podem gerar uma espiral de dor e tragédia dentro de uma família. Porém, essa história também nos ensina sobre a importância de acolher as vítimas e de agir com justiça e de não fechar os olhos para o sofrimento dos outros. Que possamos refletir sobre estas lições valiosas e nos comprometer a promover um mundo ainda mais justo, onde a dignidade e o respeito sejam sempre prioridade. Amém, queridos? Obrigada por permanecer aqui até o final. Vou deixar aqui fixado nos comentários o link para você acessar o nosso audiobook, que vai te ajudar nessa jornada de força e resiliência. Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.